Vamos lá então, galera. Primeiramente, aí, bom dia para todo mundo que está entrando. Estamos chegando, acho que nos últimos conteúdos da UOL no ano, né? Em termos de juntar a galera num lugar só. Sempre foi uma demanda de vocês aí ter mais interação entre founders, trazer alguém com mais experiência empreendedora para vocês trocarem figurinhas. Então, nada melhor do que chamar o Cássio, CEO da Zenvia e também um dos fundadores da UOL. Cássio, super obrigado aí por sempre topar essa parceria, trazer um pouco de experiência aí para a galera, para a comunidade. Eu agradeço bastante pelo tempo. Troquei um pouco de ideia ali contigo antes, né? Acho que é apresentar um pouquinho da experiência, brevemente um pouco do histórico e depois abrir bastante aí para as startups trazerem perguntas, interagirem. Essa é a grande moral aqui do encontro. Alguém está entrando aí, por favor, se puder ligar a câmera, colocar o nome da startup aí do lado para melhorar a interação, agradeço bastante. Super obrigado aí, Cássio. Eu vou passar a palavra para ti. Com vontade. Beleza, valeu, Felipe. Olá, pessoal. Tem alguns que já passaram aqui, né, pelo kickoff comigo, então eu vou tentar não ser repetitivo para aqueles que já me ouviram, apesar de que tem gente que talvez não me conheça, né. Ah, eu comecei a empreender com 18 anos. Eu estava fazendo ciência da computação e estava no segundo semestre e abri a primeira empresa. Não tinha o nome startup na época, né, não tinha inventado ainda esse nome, nem o termo empreender era usado, era abrir uma empresa. E a gente abriu uma empresa e com outros 6, eu mais outros 6 colegas de computação. E foi divertido, mas foi um desastre organizacional, era um bando de técnicos tentando fazer alguma coisa funcionar. E eu era o mais novinho, eu que menos sabia programar, então eu fazia tudo que era menos nobre, tipo atender o cliente, fazer proposta, fazer marketing, fazer essas coisas. E que de certa forma foi me cunhando para ser um generalista, né. E logo depois, enfim, deu errado, eu abri uma segunda, chamada Dinamize, que existe até hoje, que deu certo por um tempo, era baseado em vendia projetos para empresas, e a gente começou a criar um produto, mas era muito difícil ainda vender produto naquela época de software. E a gente fez uma fusão, um bando de, sei lá qual, inexperiente, a gente fez uma cagada homérica, né, de ter feito uma fusão. E acabamos tendo que sair, né, eu tive que sair da empresa logo depois por confusão entre sócios. Cheguei a abrir uma outra startup no meio do caminho, eu estava com 20 anos, né, 21 anos. Abri a terceira startup, que era um portal de baladas, que era divertido pra caralho, era um péssimo negócio. E também deu lindamente errado. E aí, na quarta tentativa, depois de quase desistir, né, de tudo, sem ganhar dinheiro até os, sei lá, 4 anos empreendendo sem ganhar porra nenhuma e sem ter dinheiro de família, enfim, né? Então, só me fudendo. Eu tentei de novo, mais por teimosia do que por juízo, e nasceu a Zenvia, né? Então, no início, o pessoal me chamava de empreendedor em série, né? Porque quando deu errado várias, aí foi abrindo outras. Mas hoje eu faz 20 anos que eu toco a mesma coisa, então acho que já esse termo que a imprensa gosta já não serve mais para mim, né? Eu estou mais por, sei lá, um empreendedor uh, teimoso que quer tocar o negócio, né, para frente. E, e vem liderando então uma empresa nesses 20 anos, passando por diferentes fases. Tá? Linhas gerais, assim, eu separo em ciclos estratégicos. O primeiro ciclo estratégico foi do zero, né? Construir uma empresa sem investimento, sem anjos, sem porra nenhuma. Construir uma empresa do zero, vendendo para o cliente alguma coisa, tentando fazer com que isso existisse. O começo foi, a gente começou comprando e vendendo mensagens SMS, que até hoje é um negócio importante para a gente. A gente fez os primeiro ciclo de 7 anos, foi um ciclo de crescimento orgânico, né? Bootstrapped, enfim, gerando caixa desde o início. Isso foi de 2003 a 2011. E aí, em 2012, a gente fez uma fusão com o principal concorrente, aí um pouco menos inexperiente, mas ainda cometendo alguns erros incríveis. A gente fez a fusão, então foi uma fase, né, de um ciclo de consolidação de mercado, onde a gente cresceu no mercado de SMS, se tornou a maior empresa do Brasil nisso. Então fez uma fusão em 2012,
juntou outras 2 empresas em 2013, que eram dos grupos, assim. Em 2014, fez uma recompra dos sócios que vieram da fusão, numa operação triangulada com bancos e fundos. Em 2015, comprou um outro principal concorrente, e aí foi preparando, né, concluindo esse ciclo segundo ciclo estratégico de crescimento por aquisições no mesmo negócio. E ali em 17 para 18, a gente começou um outro ciclo, que é a de expansão de portfólio, onde a gente, na prática, comprava e vendia SMS e expandiu para multicanalidade primeiro. Fez a aquisição de uma empresa chamada Total Voice, começou a investir mais em pesquisa e desenvolvimento, e ali, em 19, a gente fez uma outra parte dessa estratégia, que é construir uma camada de software as a service focado em customer experience, para integrar, né, com essa multicanalidade que a gente vinha desenvolvendo. E isso foi nesse terceiro ciclo que a gente está encerrando no ano que vem, de expansão de portfólio. Então, foi uma combinação de investimento em R&D com aquisições. A gente comprou também a Harmonize, Sirena, D1, Smarkio, Movedesk, SenseData, e mais investiu em alguns produtos para fazer dentro de casa. E que no meio do caminho teve o IPO, né, em 21, e ano que vem a gente deve encerrar esse ciclo de expansão de portfólio, né, com a unificação de todas essas soluções em uma única, né, em um único produto, uma única solução para o cliente, para começar daí um quarto ciclo estratégico. Então eu me divirto fazendo várias empresas dentro de uma, né, essa minha curtição, por enquanto tem funcionado, e eu estou aqui pensando agora nos próximos ciclos, finalizando esse ciclo, né, pensando no ciclo dos próximos 7 anos. E é por aí, pessoal. Agora, assim, eu passei por várias coisas, né, olhando como founder e fazendo diferentes fases de estratégia, eu passei por vários tipos de coisas. Então, eu acho que tem insights bons para a gente compartilhar aqui. E nessa conversa aqui, meu tempo é de vocês, tá? Então, vocês podem me perguntar qualquer tipo de coisa. Eu não vou ficar fazendo muito mais falas de histórias para não ficar repetitivo para quem, né, já ouviu. E então, eu abro agora o espaço para cada um que quiser levantar a mão, né, e perguntar qualquer coisa, fica à vontade. Quem puxa aí, pessoal? Podem usar as mãozinhas virtuais aí do Zoom. Eu nunca tinha feito tão curto em 5 minutos toda a trajetória. Vai lá, Pedro. Levanta a mão aí. Boa. Bom dia, pessoal. Cássio, você fez o kickoff da minha turma, né, no começo do ano passado, e eu lembro que na época uma das coisas que você comentou foi que você falou uma frase que era tipo assim, você não pode contratar alguém sem que você saiba o que essa pessoa tem que fazer. Na época a gente meio que, tipo, eu discordei assim, mas aí eu fiz a cagada e contratei alguém sem saber muito bem o que ela ia ter que fazer e não foi tão bom. E nisso dos fundadores ou de CEO, a gente ter que ser muito generalista. Às vezes eu fico muito na dúvida de como que, sendo uma pessoa generalista, a gente consegue encontrar pessoas para poder ajudar a gente em caminhos mais específicos. Então, por exemplo, quando você fala que você fez essas aquisições, tipo, pô, você tem que ter um monte de gente embaixo de você que está fazendo da melhor maneira possível. Como que você consegue controlar isso, sabe? Sem você entrar no detalhe. E assim, Pedro, acho que o lance é, cada pessoa faz de um jeito diferente, né? Então, uma coisa é o que a pessoa tem que entregar de impacto, de resultado, que essa é a combinação mais importante, né? É qual é o efeito do trabalho da pessoa se combina. Agora, como cada pessoa faz de um jeito diferente. O problema é quando a gente é fundador e que a gente se acha bom, né, pra caralho, e a gente acha que a gente sabe fazer o trabalho dos outros melhor do que eles mesmos, né? Então, isso é uma armadilha, né? Então, a gente consegue ser bom pra caralho em uma coisa, no máximo 2 coisas. O resto a gente é meia boca, assim, assim. E não adianta, a gente acha que é bom, porque todo mundo que empreende acha que é bom, tá? Por isso que tá empreendendo, né? Então, isso é uma coisa boa, só que ela tem essa armadilha, né? Então, a questão é você tem que trazer gente porque você saiba que tipo de coisa vai fazer, que tenha um objetivo bastante claro e tem um escopo claro, né? Às vezes nem tanto, às vezes você vai estar explorando alguma coisa, você tem um desafio ali bem claro. Agora é difícil controlar ou tentar antever como que as pessoas vão fazer, porque para mim as melhores surpresas, as melhores
aprendizados que eu tenho com as pessoas é quando elas são diferentes, né? Quando elas pensam de um jeito diferente, quando elas vão por caminhos diferentes do que a gente iria. E isso é que engrandece a gente, assim, ao longo do tempo. Então, para mim, quando se fala de diversidade, um dos aspectos é não só pelos recortes clássicos, assim, né, que existem, mas também pelo jeito de funcionar, né, o jeito de pensar, o jeito de tomar decisão, de refletir sobre o problema, como abordar, né, diferentes situações. Então, isso é muito difícil, porque as pessoas são muito diferentes. Isso, na real, é uma das partes mais legais de empreender, né, e de liderar. É justamente isso. E sobre isso que você comentou, sobre ser bom em uma ou duas coisas no máximo, aqui no primeiro ciclo estratégico de vocês, quais que eram as coisas que você era melhor, assim? O que você acha que foi mais importante? Ah, uma coisa é de fazer muito com pouco, assim. Com pouca gente conseguir fazer bastante coisa. Então, até os primeiros 40, 50 clientes, era só eu e um sócio. E quando começou a trazer as pessoas, a gente já gerava bastante caixa, já e sabia o que estava fazendo e ia ampliando a nossa capacidade, assim. Então, a gente não fez um hiring spree, assim, de tipo, porra, até porque não era muito a vibe, né, da época, de sair contratando um monte de gente, como se montar time só por montar fosse uma coisa boa. A gente tinha que vender e atender cliente. E a gente ia montando a estrutura para dar conta disso. Mas tem um outro lance que é uma estratégia bem clara. A gente tinha uma estratégia muito clara de ser a empresa mais fácil de fazer negócios, o mais rápido para responder o cliente e a, então, que é uma abordagem mais de mercado. E uma outra coisa que a gente fez uma estratégia muito clara de liderança em volume. Tá? Como a gente viu que o mercado ele se tornaria, ele não era um commodity, mas ele se tornaria um commodity, a gente entendeu que só sobreviveria quem fosse o maior, né, ou os dois maiores. Então a gente fez uma estratégia bastante agressiva de ser o maior. Boa, obrigado. Tem mais aí, pessoal? Próxima pergunta. Lá, sejam tímidos. Tá com O sono Doug ainda. aqui. Posso aproveitar? Tá lá. Vai tudo depois do Anderson. Beleza. Cássio, tu comentou ali na tua fala inicial a respeito de cagadas homéricas numa fusão com o principal concorrente aí. Consegue passar alguns pontos para nós em relação a isso? O que você considerou assim erros que poderiam ter sido evitados para próximas situações? A, a primeira, que foi quando tinha 20 anos, cara, não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Então, assim, a gente praticamente juntou os trapos, assim, tá? Então, ambos os negócios não se sustentavam sozinhos e a gente achou que seria legal juntado. Foi uma idiotice, assim, uma idiotice absurda, assim, quando eu tinha 20 anos. Depois, quando foi dos concorrentes, que a gente já tinha crescido, já faturava ali uns 20 milhões, 25 milhões, nosso concorrente faturava 20 milhões, para então somando, a gente ambos já se sustentavam, já eram empresas, né, já tinham isso uma estrutura assim, foi que a estratégia era, a gente precisa ser o maior, porque o maior é quem vai vencer, então essa estratégia é macro, tá? O maior vai vencer, a gente tem que ser o maior. E no Excel, porra, fazia total sentido, assim, a gente somava os numerozinhos, via redução de custo, otimização de despesa, era lindo no Excel, assim, era um troço lindo. E só que o sócio, né, assim, fundador, é a governança de uma empresa com vários sócios é um negócio complexo, assim, né? Porque você tem interesses diferentes, você tem perfis diferentes. E eu ignorei completamente isso, assim, que as pessoas teriam interesses completamente diferentes sobre o negócio. E eu e o meu sócio original, a gente queria o longo prazo, a nossa estratégia era bem clara, a gente quer ser o maior e a gente quer se tornar uma empresa relevante.
E os sócios que vieram da outra empresa, eles tinham brigado entre si, nem trabalhavam mais na empresa, a gente não sabia. Mas eles queriam tirar dinheiro da empresa, eles queriam que a empresa distribuísse 100% dos lucros em dividendos. Então era espremer todo o suco que tinha e distribuir para as pessoas físicas. E a gente queria o contrário, a gente queria reinvestir 100%. A gente queria distribuir zero de lucro. Queria reinvestir tudo. E não tinha, era difícil um meio termo, porque 50% para a gente não fazia sentido, para eles também não, eles queriam 100, a gente queria zero. Então, isso criou um conflito difícil de resolver, que a gente não combinou antes. Né? A gente não combinou antes isso. E ficou difícil de resolver. E a gente só conseguiu equacionar quando esse negócio de não trabalhar na empresa, né? Então, tipo, com 30 anos eu estava semi-aposentada, porque eu não podia trabalhar na minha empresa mais, porque foi o acordo, né, que a gente fez de fusão. Isso durou 1 ano e pouco, a gente contratou um CEO de mercado, não funcionou. Aí os próprios sócios, né, os 4 outros sócios me pediram para eu assumir a operação, daí eu voltei, então fiquei 1 ano ali fora. Mas ainda assim tinha um conflito, né, de o que fazer com o dinheiro que gerava de caixa. E aí a proposta que a gente fez foi de comprar os 3 sócios. Então a gente ficou uns 2, 3 anos no assim, conflito. A gente propôs comprar eles, só que a gente não tinha dinheiro suficiente para, não tinha nem perto assim, dinheiro para comprar eles. Mas a gente disse que ia comprar e aí foi buscar dinheiro, né, para comprar. Daí a gente buscou bancos e os bancos não entendiam o que a gente fazia, então não emprestavam dinheiro. E a gente buscou daí investidores para fazer uma secundária, mas investidores não fazem secundária, né, investidores só fazem primária. Aí a gente combinou com o banco que se entrasse os investidores, eles emprestariam para a gente. A gente combinou com investidores que se eles investissem na gente, a gente pegava o dinheiro com o banco para comprar os sócios. Então a gente fez uma operação triangulada lá e conseguiu daí limpar a base. Maravilha. Então a ideia, por exemplo, num processo como esses de fusão, também acho que pela a lição aí é alinhar os interesses pessoais também antes, né? Boa sorte para fazer isso. É, É difícil. nossa, tudo isso tá É na difícil. mesa é difícil, né? No início, né? O que eu cheguei à conclusão é um pouquinho diferente, assim. É que, tipo, cara, não existe fusão. Existe aquisição. Uhum. Fusão é só uma estrutura societária. Mas alguém tem que comprar e alguém tem que vender. E tendo feito, eu acho que somando tudo, assim, entre aquisições, tá? Deu umas 13 operações que eu já fiz, assim. E para mim tá bem claro. Eu não consigo ver fusão acontecer. Tem um mandante ali na história toda, assim, Ah, alguém. tem alguém que tem que assumir. Beleza. Muito obrigado aí. Anderson, que estava com a mão levantada, Gabriel. Beleza. Bom dia, Cássio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Seguinte, cara, a minha pergunta talvez não seja nem tão ligada a essa introdução que você fez, mas talvez buscar um pouco da sua experiência no seguinte sentido. Hoje a nossa plataforma ela tem um vertical que ela é B2B, tá? E principalmente na questão de sustentação, naquele relacionamento com o cliente, a gente acaba tendo algumas situações no sentido de como é que eu consigo escalar o negócio, ou seja, tornar ele extremamente escalável, e ao mesmo tempo a gente acaba percebendo que a gente tem um mercado que ele é muito dependente desse relacionamento pessoal, de ter alguém, até mesmo o nosso processo de venda, ele é um pouco mais longo porque a gente depende, principalmente nessa questão, né, de uma pré-venda, eu não digo nenhum trabalho de convencimento, mas tem que estar muito próximo ali do cliente para a gente conseguir fazer isso. E esse é justamente o momento que a gente está. Como é que, de repente, se você tem alguma experiência nesse sentido, conseguir tornar escalável, mas sendo um escalável também com essa parte de um relacionamento, uma interface maior ali também com o cliente final. O que eu tenho, assim, de experiência assim, a gente atende clientes de R$ 50 a R$ 20 milhões por mês. Tá? Então,
É uma amplitude bem grande, assim. E quando você tem que ter... Porque o que é o high touch, assim? Ele não precisa ir em todas as partes, né? Assim, tem partes que você consegue produtizar e deixar o processo escalável. Então, o custo de tocar o cliente, ele tem que ser bem localizado onde realmente precisa acontecer. E quando você tem esse custo de tocar o cliente, ah, idealmente, você tem que ter um modelo onde você escala muito dentro do cliente, porque é caro. É caro manter relações. É gente cara. Quando você tem os sócios fazendo uma coisa, tá? Porque você não se considera direito no custo. Agora você vai ter 200 clientes high touch continuamente, que tipo assim, que sempre tocar, você não consegue direito ou custa muito caro. Ou você tem que ter gente muito cara na ponta para fazer. Então, ou você otimiza pra caralho o processo para que o toque seja só onde realmente precisa, e aí você não precisa de pessoas tão caras na ponta, que, que não tem que ser pessoas geniais, assim, tipo, muito boas na ponta, ou você tem que ter um modelo onde os seus clientes são de um porte para cima e que você consegue faturar muito com esses clientes, onde aquela relação é monetizada. Então, onde eu tenho clientes muito grandes, eu consigo faturar 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões para o cliente. Aí eu consigo botar duas, três pessoas boas, quase que dedicadas para um cliente. Agora, você não consegue só se faturar 10 mil por mês. Você não consegue botar uma pessoa muito boa atendendo muito bem 10 clientes. Difícil, né? Então, quando é sócio, você dá um jeito, porque a gente meio que opera num jeito diferente, né? Agora, quando você contrata alguém e vai colocar, você não consegue escalar isso, né? Esse tipo de atuação não é escalável. Então, é das duas uma, cara. Não tem muito mágica. É por isso que, por exemplo, a agência de publicidade, que é um negócio super maduro, né? Você não escala. A agência de publicidade, você tem no máximo 20 clientes, 10, 20 clientes você consegue. Consultoria, você não consegue ter mais que 10, 20 clientes, né? É difícil. A não ser que seja algo tipo, porra, eu sou uma consultoria aquelas Mega Blaster, assim, que o cara da ponta ganha 50 pau por mês. Aí, ok. Já tem um monte de gente ganhando 50 pau, você cobra um projeto 2, 3 milhões, a conta meio que fecha. Tá? Agora, modelos que são muito high touch, eles não escalam por natureza, assim. Não tem como, a não ser que você produtize. Né? E aí fica esse dilema entre quanto mais eu produtizo, será que eu perco aquele efeito do high touch? Aí depende da fase, né, de tocar o cliente, se é mais na venda, se é na relação continuada para manter o cliente, por aí vai. Não, beleza. A gente está justamente nesse momento, né? Vamos dizer, é isso que você falou. Essas atividades, elas estão muito na mão dos sócios ainda, tá? E a gente está justamente crescendo e trazendo pessoas para a estrutura que muito provavelmente vão tocar também boa parte dessa parte de relacionamento. E realmente é um assunto que a gente ainda vai, vai explorar bastante. E o que a gente percebeu, cara, é que o nosso mercado ele tem essa necessidade, né? de relacionamento no seguinte sentido, né? A gente entra com uma solução que resolve uma determinada dor, só que tem eles precisam expressar mais essa dor, né? Precisa compartilhar esse tipo de situação. Então, acaba sendo ali um Mas aí processo meio... o jeito é achar um jeito, tem que achar um jeito de massificar a educação do mercado, né? Que não tem, Exatamente. não tem. A gente tentou colocar, por exemplo, um item da nossa plataforma para uma venda mais self-service, e, cara, zero É adesão. difícil. É difícil. Então, por isso que vem essa questão desse dilema, né? O quanto você larga a mão, o quanto você deixa na esteira, né? Então, fica meio complicado Quem ali. dera tivesse resposta simples para isso. Exatamente. Mas valeu, cara. Obrigado aí por compartilhar. Valeu, Anderson. Tem mais aí, pessoal? Startups novos, querem fazer uma pergunta? Nilson, Deus.
Aproveitem. Vai mandar qualquer coisa, né, pessoal? Tipo, passado, É, presente, futuro, pessoal, profissional, negócio, qualquer porra. Tá lá. Oi, Cássio. Opa, eu E aí? tenho uma vamos, dúvida. vamos Por que três você aí. escolheu Ah, a Nasdaq ao invés da B3? Tem algum critério de acesso ao mercado americano, taxas? é porque na B3 ah, só é possível uma ação ter um voto. E existe na corrente política que venceu, na CVM B3, esse conceito de uma ação, um voto. E nos Estados Unidos, investidores long only, são os caras de longo prazo, especialmente em empresa de fundador, eles preferem que tenha a power voting, que é 10-1 na estrutura de ação que vota 10-1 para fundador ou algum fundo de controle, que garante que não vai ter ativista, né, entrando e tomando o controle da companhia ou prejudicando a governança da companhia. E é por isso. Então a gente foi lá porque as minhas ações votam 10-1. Então eu consigo controlar a companhia até eu ter uns 7% do capital. Obrigado. Na sequência, então, Felipe, depois o Andres. Felipe. Bom dia aí, pessoal. Bom, já que o Cássio abriu para... Até tem uma pergunta, eu vou comentar uma coisa antes. A primeira empresa que eu trabalhei que eu montei, era um sistema de gestão de relacionamento médico-paciente, e a gente foi uma das primeiras empresas a mandar SMS para lembrar o paciente da consulta. Foi em 2011, 2012. E a gente era um cliente feliz da Zenvia, então a gente mandava através da Qual que era o Zenvia, nome? chamava Avelan. Era a época do YapDoc, Legal, da Rocket investindo no Brasil, enfim, e tinha esse começo. Enfim, legal. bom, eu tenho uma impressão, e até queria ver se você concorda com a impressão, se você acha que está errado, de que, principalmente no começo, né, a gente está para entrar no BET 26, de que existem 1000 coisas que a gente poderia estar fazendo, mas a gente não tem capacidade de fazer as 1000, então a gente tem que escolher 10 para fazer e fazer, acertar quais são essas 10 nesse mar de opções de coisas para fazer para o negócio dar certo. E aí a pergunta é, bom, você concorda com essa visão e quais são as coisas que você acha essenciais fazer num momento pré-seed? Assim, ó, ah, tem uma coisa que eu acho que é difícil de sacar, que é, por mais que a gente seja inovador, a gente não influencia a demanda, tá? A demanda ela tem que existir. A gente tem que se encaixar no fluxo de demanda. Então, quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que ter clareza de em qual fluxo de demanda eu vou me encaixar, porque ele tem que ser grande o suficiente para a gente poder começar pequenininho, se grudar naquele fluxo, né, e aí seguir com ele. Tá? Ou seja, eu tenho que estar em um mercado onde ele tem um certo tamanho, né? Mercado muito pequeno de nicho é difícil. Tá? Você pode até começar por um nicho, mas você tem que estar olhando ele como parte de um mercado maior. E você tem que ter clareza de como aquela demanda se configura para que você consiga ser um competidor naquela demanda. E não que você tenha que ser um puta educador de mercado, porque isso é muito trabalhoso, é muito desgastante. Quando você é pequenininho, você não tem força para fazer isso. Quando é grande, você até tem força para mexer um ponteirinho, mas assim, ainda assim é difícil. Os macro movimentos são maiores do que mesmo as empresas grandes, assim. Um que outro consegue mexer tendência e tal, mas o fluxo de demanda tem que estar bem claro e configurado e que você tem que garantir e que você é melhor que os outros. Então, existiu uma demanda, você identificou um cliente, um potencial, você só tem que garantir que você é melhor que os concorrentes. E isso, no início, é suficiente. Se você identificar a demanda grande, o fluxo e eu sou melhor do que aqueles caras, eu sei, eu apanho, mas eu sei bater. E eu vou conseguir ganhar quando tiver um cliente na minha frente, eu vou conseguir ganhar ele porque eu sei que eu consigo ser melhor do que ele. Então, achar o jeito de ganhar é uma coisa bem competitiva assim mesmo. Achar o jeito de ganhar dos concorrentes é fundamental. Você tem que saber por que você é melhor, isso tem que ser convincente, de um jeito fácil do cliente entender. E um outro olhar assim
é um olhar de escala, que é você só consegue crescer se você encontra ou se você desenvolve mecanismos de escala. E eles são uma combinação entre processo, abordagem de mercado, estrutura de fornecimento, ecossistema. Você tem que encontrar algum jeito e tem que ir evoluindo e desenvolvendo com que aquele um mecanismo ou dois, sei lá, mecanismos de escala funcionem. Se um não funciona, você, sei lá, tenta mais ou tenta outro, mas você tem que achar um trilho de pegar aquela demanda, ser melhor e achar um jeito de escalar aquela operação e que não seja muito custosa, porque esse lance de ficar buscando dinheiro para tentar fazer tudo, tá? Ele é muito em manchete de site de startup é muito bacana, tá? Mas é um inferno lidar com investimento para incerteza da capacidade de escalar. Então, é melhor quando você vai buscar o dinheiro, você saiba que aquilo ali já meio que provou numa certa quantidade, né, e tal, e que você sabe que vai buscar porque a conta vai fechar. Tem risco de execução normal, você já entendeu que, porra, eu testei até aqui, então vou buscar dinheiro para fazer dali até lá, né, para buscar essa escala. Então, se é muita experimentação, buscar dinheiro por experimentação é a fase WOW, né? Mas as fases seguintes, cara, é fase para se encontrar o dinheiro certo que vai te fazer crescer. Senão, no fim, você vai ser putamente diluído, né? Vai ficar com 1% da empresa, com 50 investidores no cap table, todo mundo botando pressão, daqui a pouco você não encontra mecanismo da escala, e aí o que acontece é que o fundo pressiona para vender, e aí, ou para inchar mais, ou para buscar mais dinheiro, e fica um ciclo maluco, tá? Que todo mundo acaba vivendo esse mercado. Enfim. Obrigado, Cássio. Achei Boa. excelente a resposta. Andres, depois Pedro. E pessoal, acho que antes do Andres perguntar aí, quem puder continuar usando o recurso das mãozinhas aí, agradeço. Quem puder ligar a câmera aí também, de câmera desligada. Sei que às 8 da manhã a gente às vezes não está na melhor condição possível, né? Não penteou os cabelos, É, não tirou a Cássio, remela. bom dia. Ó, Andrés da Mutus aqui. Uma pergunta talvez um pouco mais filosófica aqui, pelo menos na minha perspectiva, tá? É natural que uma jornada aí de 20 anos empreendendo, pelo que entendi, no mesmo negócio, muitas vezes teve que encontrar, mesmo com o negócio crescendo, renovar o teu ânimo, digamos assim. Eu tô aqui na Mutus há quase 7 anos já, enfim, e muitas vezes já pensei e falei, pô, talvez vender seja a melhor solução, né? Mesmo que não tanto quanto eu gostaria, mas, pô, recomeça, né? O ponto é como que tu lidou com isso, né? Com esse sentimento, às vezes, de dizer, pô, cara, esse problema eu não quero mais, vou fazer outra coisa nova, ou não. Porque também já me aconteceu, né? Momentos de alta e baixa, eu também me renovo aqui e volto em ciclos, né? Mas como é que tu mede isso de forma mais proativa do que passiva, digamos assim? boa pergunta. Assim, para mim, eu tenho bem claro que se eu tiver que só ficar tocando dia a dia, eu fico entediado e não é para mim, tá? Eu não tenho saco para ficar tocando assim, só batendo bumbo e tocando no dia a dia. Então, o que eu faço é, a cada X tempos, que eu consigo delegar o dia a dia, que ele estabiliza, tá? Que o dia a dia estabiliza, eu vou para borda, eu vou porque ainda não foi feito, pensado, e eu começo a construir um salto evolutivo, tá? Da companhia que vai necessariamente criar uma nova instabilidade, tá? Então, é meio como é um, eu vou criando movimentos mais drásticos ou sei lá, mais agressivos, mais intensos, arrojados, que provocam instabilidade, e aí que é a parte empreendedora, né, o lado é tipo yin e yang, né? Então tem o lado empreendedor que cria, que provoca esse movimento, essa instabilidade, e aí o lado executivo que busca reconstruir, reorganizar, né, a estrutura, os processos, as competências, enfim, para garantir que aquilo se estabiliza de novo. Então, e esses ciclos eles duram
às vezes 2, 3 anos, né, de provocar uma grande instabilidade e voltar a uma estabilidade. Então, eu estou sempre fazendo isso, sempre provocando a instabilidade, porque o que para mim dá tesão de fazer é essa ampliação de escopo ou mudança ou evolução de estratégia. E isso para mim é a parte legal. Mas a parte de estabilizar eu acho divertido porque é complexo pra caralho também. Então, eu lido com uma complexidade do desconhecido e outra complexidade de tentar montar uma estrutura e um processo que funcione. Isso para mim é legal, eu gosto, assim, eu gosto dessa cachaça de fazer isso, tá? De mesclar esse lado mais empreendedor com o lado mais executivo. E é assim que eu acabo renovando os votos, né, com a companhia. Somos parecidos nesse aspecto aí. O difícil é equilibrar o lado empreendedor do risco com o lado executivo da estrutura e do processo. Isso é bem difícil. Obrigado, Cássio. Bom dia. Vai lá, Pedro. Boa, Cássio, minha dúvida aí é na linha que o André perguntou, sobre isso, sobre esse ciclo de 20 anos, né? A minha primeira é, por que que você, quando você explicou, por que que você quebrou os ciclos em 7? Se foi coincidência ou alguma coisa que você vê? E a segunda é, pô, quais que são os próximos 7? Você falou que vai encerrar um ciclo agora, né? Como que, então, mesmo que você vai nesse caminho de sempre, tipo, lado empreendedor e depois o lado executivo, mesmo assim eu entendi que, pô, fechou um ciclo agora de aquisição e qual o próximo? Tipo, o passo, assim, para você continuar a empresa. Sabe a coisa legal, Pedro, que eu só me dei conta disso agora, no meio do terceiro ciclo. Eu não tinha me dado conta. Mas quando eu vou contando a história, eu coloquei no cronograma, eu olhei, caralho, daqui a gente fez isso, daqui dali a gente fez aquilo, e agora está encerrando aquilo ali. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Então, uma coisa é recente, não uma coisa planejada, assim. Mas faz sentido, porque os ciclos econômicos também têm isso, né? É um ciclo de contração e expansão. De alguma forma, o macro funciona assim. E aqui no nosso micro meio que funcionou assim. E, e eu estou agora fechando, né, essa fase esse terceiro ciclo de expansão de portfólio, que esse foi bem declarado. Ambos foram declarados. O início do segundo foi bem declarado, o início do terceiro foi bem declarado, comunicado para as pessoas, com isso que a gente vai fazer, né? E a gente está, né, há alguns anos aí, e agora estou na fase de né, unificar toda essa expansão para ter um único, né, para tudo que a gente faz ser um único produto, assim. E, e aí eu estou preparando o terceiro ciclo, que ele é mais eu tenho alguns vetores, né, de expansão e de escala que estão ligados a como que eu tenho mais aprofundamento dentro do cliente, então esse é um vetor. Aí tem um modelinho lá estratégico assim, de aprofundamento no cliente, e tem um outro que é de expansão da base de clientes, são dois vetores assim. Então, agora a gente começa, eu ainda estou finalizando esse, né? Mas a gente começa já a preparar tá preparando as bases para esse próximo ciclo. Então, não quer dizer que eu tenho ele bastante claro, eu tenho já uma parte disso relativamente claro, mas tem muito de experimentação, assim. Então, para mim, o início de um ciclo estratégico, ou quando a gente está empreendendo, é a mesma coisa, tipo, é como se estivesse empreendendo de novo, né? É tipo, cara, agora eu tô experimentando, tô tateando e entendendo o que é possível, né? Ok, chegamos até aqui, legal, mas o que agora é possível? Tem essas 2, 3, 4 hipóteses. Como é que eu vou testando elas? Como é que eu vou rodando experimentos e vou vendo isso, aquilo? O que eu vou aprendendo nisso? Então, diria que tem 1, 2 anos de aprendizado, assim, para depois ir encontrando, executando, né? Encontrando também o caminho de escala e que gera instabilidade, né? Gera uma instabilidade intensa e depois tem que estabilizar isso, tem que arredondar a operação. Então eu consigo enxergar um pouco já desse quarto ciclo, sei lá, dos macro direcionadores, mas tem muito de experimentação ainda. Interessante. E o que que aconteceu nesse caminho, nessa trajetória durante esses ciclos? O que que aconteceu com os fundadores, tanto da própria Zenvia quanto das aquisições?
Tipo, a gente sabe do caminho do Donizete, né, que a gente já conversou com eles em outras oportunidades, mas o que que aconteceu com os outros? Tipo, eles continuaram na companhia? É, é, ou- O que eu cheguei à conclusão depois de, assim, em termos de aquisição, fazer exit para, sei lá, 20 e poucos founders barra pequenos acionistas, assim, pessoas físicas e tal, é que o tipo de envolvimento com uma startup onde está os dois, três founders ou o founding team ali, né, tipo, numa vibe de pequena empresa e tal, quando se coloca dentro de uma empresa maior, ah, isso é compreendido emocionalmente como uma perda, porque eu não consigo ter a mesma intimidade com, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas, hoje a gente tem 1.200, né? Impossível, né? Então, assim, essa coisa de estar ligado ao founder e tomar uma cerveja tipo, e ficar trocando uma ideia, isso não existe, assim, é muito limitado, né? Eu até curto, mas é limitado. Então tem essa perda, né? E tem outra coisa que é tipo, cara, quando você põe 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100 milhões no bolso, a sua perspectiva muda sobre o que é o trabalho do salário, saca? Tipo, você vai ganhar um salário aqui, mas tipo, porra, você tem 50 milhões na conta. Aí o que você vai fazer? Você vai experimentar um outro ciclo de vida ou você vai seguir agora dentro de uma corporação e tal? É difícil, né? Muito difícil você conseguir mudar essas duas variáveis, né? Tipo, você não tá mais ali o timezinho de fundadores e tal, e você já botou dinheiro no bolso e você vai seguir. É muito difícil. Então, e por eu que que acho que você acha que você não melhor mudou? E por que que você acha que você continuou no jogo, assim? O que que você acha que tem de diferente ou que você pensa diferente? é que no caso eu tô liderando processos, saca? Então, ah, eu eu tô eu me sinto liderando o navio assim. Então, para mim, e eu não me importo muito com o que eu já fiz de dinheiro, porque eu curto fazer o processo assim. Para mim, o processo é legal e eu curto fazer isso. Eu não me consigo ver fazendo outra coisa, a não ser fazendo esse tipo de coisa. E se eu vender, eu vou no dia seguinte fazer a mesma coisa de novo. E eu fico pensando, porra, tô 20 anos fazendo essa porra, vou vender, vou fazer outra de novo. Ok, mas pode até ser divertido, mas dá tanto trabalho fazer, né? E chego até aqui que eu penso, tá, mas, tipo, vou empreender dentro do que eu tô fazendo. Eu acho isso para mim funciona. E então tem essa questão, é diferente, saca? Tipo, quando o cara e aí eu vou me arriscar um pouquinho, tá? Agora, que é assim, ó. Ah, quando os empreendedores decidem vender, é porque, como é que eu vou dizer isso de um jeito politicamente correto? Assim, é quando você fica flertando com a ideia do tipo, cara, será que eu consigo mais? Ou será que a minha insegurança tá batendo aqui? Do tipo, porra, cara, eu acho que eu não consigo mais. Eu acho que era isso para mim, assim. Tipo, talvez isso aqui seja melhor com alguém. Eu já não aguento mais o estresse de sócio, a pressão do dia a dia, o investidor metendo terror. Tipo, não esgotei o que eu tinha de capacidade de qualquer coisa. Tipo, pô, cheguei no meu limite aqui. Além disso, a partir disso, tô queimando óleo e não tá mais bacana para mim. Eu acho que essa é a parte emocional. Que nunca ninguém fala isso no deal, tá? Mas tendo feito isso com 20 e poucos, 30, sei lá, eu saquei isso, assim, tipo, e tá tudo bem, é uma coisa totalmente normal, aceitável e tal. E todo mundo tem o direito de, e provavelmente um dia vai chegar o meu também, né? Meu dia de dizer, porra, daqui pra frente eu tô queimando óleo, não é. Mas tem isso, tem uma hora que, tipo, eu acho que era isso aqui pra mim. Quero mudar, não tô mais afim. Bem legal. E minha última dúvida é sobre se tem alguma coisa que com o empreendedorismo você ainda pretende realizar, se você tem alguma coisa ainda que você acha que você ainda não alcançou, que você quer fazer nos próximos anos.
Eu estou tentando fazer uma empresa global agora, então uma coisa de empreender, que é um desafio que eu quero, assim, né? Criar uma empresa, uma operação global, então é o que eu quero nos próximos anos. É uma coisa que eu nunca fiz, eu acho que deve ser interessante de fazer isso no âmbito da minha empresa, né? Para mim, ter fundado a UOL é um jeito de, é meio que um give back, assim, um Como é que jeito foi a de, mãozinha naquele negócio ali? tem um, no Reactions, Foi. Raise Hand. E eu acho que tem uma parte que eu quero fazer mais, que é de... ainda quero ajudar mais o ecossistema, assim. Então, eu já acho que eu faço pouco, acho que posso fazer mais. Venho também atuando via Endeavor, bastante agora, mentorando e tal. Então, tem bastante coisa para fazer ainda. Eu já experimentei ser investidor, mas eu descobri que eu prefiro sujar a mão. Eu não gosto de ficar muito só olhando planilha e PowerPoint. Beleza, vai. Por aí. Vai lá, Vai lá, Espina, Felipe. depois o Pedro. Tu anotou, né, Felipe? Que o Cássio quer contribuir mais com o ecossistema, né? Não anotou? Então, vamos cobrar as próximas vezes. Pode cobrar. Vamos cobrar. Pessoal, tem só um hard stop às 9, então agora vamos pegar essas 3 perguntas e vou fazer mais, tentar ser mais objetivo. Boa. Vamos lá. Vai, Espina. Vai lá, Espina. Opa, bom dia. Pô, baita trajetória da Zenvia. Eu queria tirar acho que é uma pergunta mais pessoal mesmo. O que você faria diferente desses aprendizados que você teve? O que você teve de erros, assim, que você não cometeria? Eu acho que é um ambiente seguro aqui, vários empreendedores também passaram por vários erros. Eu acho que a gente pode compartilhar isso. Para mim, assim, bem de início, tá? Eu valorizaria mais advogados preventivos. Me fudi bem nisso. Eu achava que cultura era um lance de abraçar árvore. Eu não entendia a cultura como um sistema de gestão. Eu achava uma idiotice, uma bobagem. E eu me fudi nisso. Eu deixaria bem claro desde o início, assim, que ser fundador, acionista, né, e ser executivo são coisas diferentes e precisam ser demarcadas bastante claramente desde o início, como são coisas diferentes, porque a gente pode às vezes bater no teto como executivo, mas pode ser, né, e vai seguir sendo acionista, pode contribuir mais estrategicamente em conselho, enfim. Eu faria isso. De resto, eu acho que eu estou satisfeito com os meus erros. Boa, bem legal. Obrigado aí por compartilhar. E feliz que a Zenvia é meu cliente esse ano. Então, Boa. vamos crescer juntos. Vai lá, Pedro. E aí, bom dia, pessoal. Então, Cássio, tu tá falando bastante, cara, e eu acho que é super, super valioso o que tu tá falando, de um lugar que a gente quer chegar um dia, né? Que eu imagino que esses teus desafios que foram mais importantes até esse momento, que eu estava comentando, é a partir daquele marco que tu falou dos 25 mil, e aí tu começa a pensar em coisas legais, e abertura de capital, aquisições, fusões e tudo mais. A gente está numa fase anterior a isso, que é formação da empresa, de processos e tudo mais. E eu queria só tentar fazer uma comparação contigo, de até chegar nesses 25, tu estava com quantos funcionários? A tua equipe estava com quantas pessoas? E quais foram as tuas grandes decisões acertadas, assim, até esse momento? O que que tu fez que falou, pô, isso foi o meu divisor de águas? E, só para ter uma ideia, assim, porque a gente está uma fase anterior a essa, entende? Sim, sim. Assim, E se eram quando coisas a mais, gente se eram coisas mais técnicas mesmo, ou se eram decisões estratégicas que estava tocando? Te quando fez a gente chegar nos estava 25 mil. a Foram gente tava coisas faturando técnicas ali mesmo. uns 20, 25 milhões, isso era 2011. Então hoje deve equivaler a uns, botando a inflação aí, uns 70 milhões, talvez. E a gente tinha 20 pessoas, 25 pessoas na empresa. Então, tem uma coisa que a gente fez que era eficiente pra caralho, assim.
Era muito eficiente. Era pouca gente e a gente focou muito em escala, muito pra caralho em escala. Eu tinha uma vantagem, tá? Que aí não é porque a gente é bom e tal, é que eu escolhi um mercado de volume, onde o modelo de negócios era baseado em volume. E eu encaixei numa curva de demanda que era de usar o canal SMS para comunicação com as pessoas, que é um mercado que crescia por dois vetores. O vetor de telefonia móvel, né, em expansão, então mais pessoas tendo celular, e a adoção desse canal. Então eu encaixei numa curva dupla de, de, de demanda. Né? E o que a gente fez, a gente garantiu, teve uma obsessão por ser melhor que os concorrentes. Então a gente sabia porque a gente era melhor que o concorrente A, B, C, D, a gente batia, apanhava, mas batia. Então era quem mais batia. Então foi uma coisa muito competitiva. Então, Assim, os muito desafios competitiva. foram mais técnicos, assim, imagino, De nesse processo, momento. a gente sempre tentava ser, cara, eu tenho que responder mais rápido, eu tenho que ser mais barato, eu tenho que funcionar melhor, eu tenho que ser muito melhor do que os outros, porque os outros todos estavam em São Paulo, a gente estava em Porto Alegre. A gente tinha uma desvantagem absurda, eu não conseguia fazer reunião, não tinha dinheiro para fazer reunião com o cliente. Todo mundo fazia reunião, eu não conseguia fazer reunião. Então a gente tinha que fazer de um jeito diferente. Então, tem se encaixar na demanda, tá? Isso é, tipo, mas tinham outros, ok? Então, existiu, a demanda fez com que o mercado se desenvolvesse bem, mas a gente conseguiu crescer mais rápido que todo mundo. Tá? E isso foi por uma eficiência e uma obsessividade de ser melhor que os outros. Não é porque a gente, assim, não tem nada de generalidade, tá? É a obsessão em ser melhor em 2 ou 3 ou 4 ou 5 pontos que fazem sentido para o cliente. E tu enxerga que o mercado de hoje, com a concorrência que tem, é um cenário igual ao que tu tinha lá atrás? Tu acha que tu teria o mesmo sucesso hoje, executando as mesmas atividades, as mesmas É decisões? que esse mercado especificamente, as margens caíram, ele virou bem mais commodity. A gente já sabia que isso aconteceria e estava se preparando para isso. Agora, qualquer mercado tem características similares, onde você sempre vai estar competindo por uma demanda. Você pode, mas não tem concorrente, você tem. Não tem nenhum problema não resolvido no mundo, a não ser coisas de ponta, sei lá. Tipo, ninguém aqui é, troço extremamente de ponta, assim, todo mundo a gente tá fazendo coisas que alguém faz em algum outro lugar, ou já supra aquela demanda de algum jeito. Tentando fazer melhor. Né? A questão é que você tem que estar absolutamente claro que você é melhor. E isso, para mim, é essa meio que obsessão, sabe, por ser melhor que o. Você só tem que ser melhor que o outro, saca? Você tem que ser melhor que o concorrente. E como é que vocês faziam para ter certeza quais eram as deficiências de cada um dos concorrentes? Vocês compravam o software Fazia, dos caras e... fazia cliente oculto a vida inteira, sempre. Uhum. Tipo, sempre pegava, buscava a proposta do concorrente, testava, ficava toda hora cavocando para ver porque a gente Certo. seria melhor que o concorrente. E aquele negócio, em segurança, você tem que ter um muro mais alto, né? Se for o melhor, o cara te escolhe. A demanda tem que estar lá. Você não inventa a demanda. Essa é uma grande coisa que a gente acha que a gente é tão bom que a gente vai inventar a demanda. Não vai inventar. A demanda tem que estar lá. Você só Bom, qualifica ela obrigado. e traz para dentro. Christian, tava com a mão levantada aí, achou? Fez uma pergunta Eu que foi tava, mas respondida ou... vai acabar o tempo aí, Vai então, lá, Cássio. dá tempo aí, cara. Mais uma. Mais Tá, uma. curto e grosso então, Cássio, Vai sem lá. contextualizar. Qual a tua opinião sobre o trabalho remoto, cara? Na gestão aí. Para mim, funciona pra caralho. Assim, eu sei que é difícil, tá? A gente tá todo mundo remoto, né? E um monte de empreendedor, cada vez que eu vou em jantar, não sei o quê, tem a linha mais conservadora, né? Que acha que tem que ter um chicotezinho do lado e tá tudo na galera para trabalhar. Eu sou da linha de que, tipo, cara, se você tem um processo bom, tem uma cultura forte e tá todo mundo orientado para o mesmo resultado de estratégia, funciona, remoto funciona melhor. Tá? Só que para pessoas que funcionam no remoto, tem gente que não funciona. Então o filtro tem que ser na entrada. Se a pessoa não funciona no remoto, não entra. Não entra. Se vê que ela tá rodando e não funciona, chuta. Tem gente que funciona, tem gente que não funciona. A pessoa tem que ser autodisciplinada, tem que ser focada em objetivo, tem que ser honesta, né? Então, você tem alguns critérios que você tem que ter ali. Sempre vai ter um pouco de erro, um pouco de falha, enfim. Mas, para mim, obrigar que... Porque a gente tem headquarter em São Paulo, né? Obrigar que as pessoas fiquem a 1h30, né, de trânsito para ir, 1h30 de trânsito para voltar, às vezes 2 horas, que não vão conviver com a família,
não vão conseguir estudar, né? É sacanagem, cara. Uma puta sacanagem. Então, eu acho que isso é um respeito ao ser humano, né? Se tem essa possibilidade, é um respeito ao ser humano que as pessoas admiram e valorizam, e por isso a gente consegue pessoas muito boas. Show de bola, respondida. Boa, Beleza, galera. pessoal. Chegamos aqui no finalzinho. Muito legal o papo aqui com vocês. Agradeço aqui pelas perguntas, pela troca. Eu curto pra caralho essa agenda aqui, né, que a gente faz nos kickoffs, e aqui foi legal fazer com mais gente. Valeu. Legal, que bom, Cássio. Podemos te chamar novamente aí, já que quer colaborar mais aí com o ecossistema. Vamos te utilizar. Pessoal, só agradecer aí também, Cássio, obrigado pelo teu tempo, e pessoal, valeu pela interação, pelas perguntas. A gente não se vê aí até o fim do ano. Boas festas, aproveitem. Sabe que certo nunca para, mas tirem um tempinho aí para fazer, que é importante também. É isso, Valeu, galera. pessoal. Muito bom, turma. Valeu. Bom dia. Tchau. Valeu, pessoal. Bom dia, até mais. Tchau, tchau.